Olá, hoje no nosso programa tem artesanato e a gente aprende a fazer um urso com massa de EVA. A peça é um charme, quem nos ensina a fazer é a Rosana Cardoso, que é artesã. Tem ainda uma conversa com dicas de organização, com aquilo que a gente tem na nossa casa. Eu converso com a Roberta Andrade, que é personal organizer, e tem ainda um bate-papo via Skype com o Doutor Bactéria. Ele é biomédico e conta pra gente sobre a organização da casa dele. Tudo isso ao vivo aqui no nosso programa, então não sai daí porque a gente tá no ar. O nosso programa está de volta e eu estou esperando você nas minhas redes sociais também, no meu Instagram, @JaqueStefano, e na minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. Enquanto o programa acontece, você pode por ali enviar a sua pergunta, o seu comentário. Eu estou acompanhando aqui tudo que vocês mandam através do celular, e ali também sempre tem um pouquinho dos bastidores, do que está acontecendo ao vivo no programa e do meu dia a dia. A gente volta nesse bloco agora conversando com a Roberta Andrade, que é personal organizer. Tudo bem, Roberta? Olá, boa tarde. Tudo bem, obrigada pelo convite. Roberta, em casa, mais tempo, a maioria de nós, trabalhando, cuidando das crianças, as mães e os pais sendo professores, a gente fazendo um pouco de tudo. Se a casa não está organizada, tudo dá mais trabalho, não dá? Exatamente, sai tudo do controle, né? A primeira coisa que a gente precisa é de organização em casa, senão nada disso que você falou aí a gente consegue dar continuidade, né? Agora, junto com isso, vale lembrar que a gente muitas vezes acha que para organizar a casa vai gastar muito dinheiro, vai precisar comprar muitas coisas, e isso não necessariamente, né? Não necessariamente. É claro que a gente enxerga muito mais a organização quando a gente coloca um produto, alguma coisa. Os acessórios certos, né? E eles são facilitadores, tá? São muito facilitadores. Mas a gente precisa sempre ter em mente que organização não é só você comprar uma caixa ou você comprar um organizador. Eles são facilitadores. E ó, a Roberta vai ensinar já a gente um pouquinho do que dá pra gente fazer em casa, mas tem uma pessoa que ela ajudou também, e a gente vai conversar com essa pessoa agora, que vai contar um pouquinho pra gente de como é a organização da casa. Eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade pra saber isso. Eu vou conversar agora via Skype com o Doutor Bactéria. Olá, doutor, boa tarde. Oi, querida, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Roberta, graças a Deus. Oi, doutor, tudo bem? Doutor, a primeira a gente gostaria muito de te agradecer por estar aqui batendo esse papo com a gente, dividindo um pouquinho da sua experiência. A gente sempre imagina, eu acho que eu e a maioria de nós, que a casa do Doutor Bactéria é toda organizada, e eu quero saber como é que foi esse trabalho, esse processo até da organização com a personal. Bom, agora tá organizado. Tá. Mas o que acontece? Que a gente, graças a Deus, a gente tem muitas campanhas publicitárias, né? Muita campanha disso. Então, vou fazer uma campanha para uma empresa de detergente. Aí eles mandam uma caixa de detergente. Aí eu vou fazer uma campanha para não sei o que, de um aparelho, de equipamento. Eu vou fazendo e são coisas que você vai voltar a fazer a propaganda. Tá? Então, são coisas que você não pode, é difícil você colocar para uso, é difícil você doar, né? Porque senão ficaria até desagradável, chato, você tem que pedir de novo aquele mesmo produto que eles mandaram. Então, eu ia colocando no meu escritório, ia colocando isso daqui. Agora você imagina 5 anos de publicidade sendo colocado tudo. Então, chegou no ponto que o que eu fazia? A empresa que queria que fizesse, por exemplo, detergente, eu tinha que pedir de novo, porque eu não encontrava. Tá? Eu sabia que estava no quarto. Eu sabia que estava no quarto, mas impossível entrar. Nem o meu cachorro entrava no quarto. Era uma coisa assim. Aí eu peguei, eu conheci a Roberta, né? Que nós fomos fazer fui dar uma palestra num evento muito legal que ela faz, né? De Pel Brasil, né? E eu comentei com ela, falei, meu Deus, você vai no meu quarto e você se suicida, no meu escritório, se suicida. Ela, não, e ela tentando me convencer, eu falei, não vou deixar ela nunca entrar no meu escritório, que ela vai jogar tudo fora, ela é doida, ela é louca, não vou jogar esse negócio. E fiquei enrolando a Roberta, enrolando, até que não deu mais para enrolar. Ela marcou um dia e falou, estou indo aí.
Eu falei, meu Deus do céu, eu torcendo para dar alguma coisa, quebrar o carro dela, para ela não vir. Não. Negócio. Agora, eu quero que a Roberta, não vem, né? já que o Dr. Bactéria topou contar, eu quero que a Roberta conte. Eu entendo exatamente o que ele está falando, Roberta, porque eu fiz uma publicidade para uma marca de livros infantis e eles me mandaram livros de todas as faixas etárias e eu tô lá com o livro até 13 anos. E esses dias eu falei, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com esses livros? Você quer de volta? Porque a gente vai acumulando. Eu tô com 2 caixas de livros guardadas. Eu imagino, doutor Bactéria, o tanto de coisa que devia ter. Exatamente. Como trabalhar até mesmo, a gente tá falando dele, mas uma mãe que teve filhos, uma pessoa que guarda muitas coisas, a trabalhar até com desapego. Como é que é essa parte? Então, é que toda essa parte de triagem é a parte mais importante na organização. Então, por isso que eu falo, os produtos, eles são facilitadores. Mas você tem que ir lá no comecinho fazer uma triagem do que fica e o que sai. Né? Igual o doutor falou, ele recebe muita coisa. Ele falou, o meu quartinho do recebidos é uma bagunça, tal. 2 anos para eu chegar na casa dele, tá, gente? Esse tempo aí que eu pensei que fosse 2 semanas. Não. Foi assim, a gente se encontrava, a gente se falava, doutor, e aí? Até que um dia, como ele disse, ele já não estava mais entrando no quartinho, o cachorro não conseguia entrar, né? E aí até mesmo questão de limpeza, porque quando você tem uma caixa no chão, para você mover, uma coisa começa a gerar outra, né? Então, a ideia era organizar os recebidos de todas essas marcas e tal. Que ele precisa fazer as propagandas, só que as coisas ficavam no escritório dele. E o escritório acaba também sendo aquele lugar onde você guarda documento, onde você guarda as suas memórias. Então, a gente entrou num processo do todo. Uhum. A gente desmontou todas as caixas, eu falei, doutor, chão aqui não pode ficar mais nada, vamos tirar tudo, fizemos uma triagem, o que já tinha, porque já haviam coisas que haviam vencido, o que já tinha vencido a gente tirou e a gente entrou nessa questão do mundo dos programas que ele já tinha feito, as fitas, as fotos, toda a memória dele e a gente tirou tudo que já não tinha mais, vida ali dentro, né? Já tinha servido o propósito. E as coisas que ele realmente precisa para trabalhar agora estão visíveis. Agora, eu quero saber se o Dr. Bactéria teve algum apego, teve alguma coisa que a Roberta falou, tem que descartar, e ele falou, não, isso aqui eu não vou usar, mas isso aqui foi muito importante para mim, em alguma data, em alguma situação. Conta pra gente, doutor. Olha, nesse caso aqui, a Roberta, ela é bem psicóloga, né? Bem psicóloga. Porque ela não discutia. Isso daqui é importante para você, que a pessoa sabe o que é importante para você. Né? Tem uma pontinha de um lápis lá que significa muito para você e ninguém dá valor, mas para você dá. Então, quando eu falava para ela perguntava, isso daqui é história? Eu falava, ela guardava, não discutia. Aí tem a coisa que eu falava, não é história. Aí tá, você vai usar? Não. Aí tinha umas 2 perguntas, vamos doar ou vai pôr para uso? Tem a terceira hipótese? Você falou não. E coisas que eram duplicadas também, né, doutor? Porque haviam alguns materiais que o senhor tinha em duplicidade, a gente tirar, vamos guardar 1, não precisa guardar 5, então até mesmo das memórias, né? Ele tem vários panfletos, revistas, a gente guardava apenas uma peça. Né? Pode falar, doutor. Tem uma revista que me mandaram, que é uma bonita revista, tem uma reportagem que eu fiz tudo, mas me mandaram 200 revistas, eu guardava as 200. Então, não tinha por que guardar, realmente, eu guardei 2 e o resto nós doamos, foi toda coisa. Né? E o que é mais importante é os finalmente depois, né? Depois de toda a arrumação, ela ficou tadinha, ficou 3 dias aqui, saía suada aqui, eu dando café e bolinho para ela, café e bolinho, isso. E eu tive que gravar depois, já 3 vezes que eu tive que gravar, né? E é interessante, eu fui direto no lugar que tinha, não estou querendo falar em tempo da Roberta, não, mas olha, eu fui direto no lugar que eu tinha, que eu sabia onde estava, que ele me mostrou. Eu não perdi nem 3 segundos para encontrar uma coisa que não é que eu vou falar que eu demorava para encontrar, eu não encontrava. Eu não encontrava simplesmente. Também então faz eu fui com que direto. A gente gaste menos tempo, né? Sim. É muito, de horas para minutos. E o que é importante é que a gente se sente tão bem, de tão legal de ter encontrado, de não ter perdido todo esse tempo daqui, que o que eu fazia? Coisa que eu deixava até, às vezes, sincero. Às vezes eu gravava de noite, igual ontem gravei até meia-noite. Gravei até meia-noite, eu deixava do jeito que estava e ia dormir, pregado. Não, eu fiquei ontem até 00:30 arrumando o que eu tinha desarrumado. Sabe?
Para que deixar. Então a gente fica meio com a consciência pesada aqui. Era isso que eu ia te perguntar, a Roberta doutor. criou um monstrinho. Mas eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que foi a sequência? Então, depois que a Organizer vai na casa da gente, deixa tudo arrumadinho, a gente continua vivendo e as coisas continuam saindo do lugar. Tem que colocar tudo no lugar depois que usa, né? Para manter essa organização, doutor? Exato. As pessoas têm que entender que a personal organizer, a PO, ela não é faxineira, não é arrumadora, tá? Ela não vai fazer isso, ela vai organizar a sua vida, tá? E ela vai te dar todos os mecanismos e ferramentas para você organizar a sua vida. Então ela te dá dica, dá tudo, ela até te mostra como é que faz, te dá condições, coloca caixinhas, tudo, te dá condições para você. Mas tudo depende, por isso que a pessoa precisa estar com a cabeça muito preparada para contratar uma PO. A pessoa precisa estar com aquela cabeça de que vai organizar a vida, que se continuar com a mesma bagunça, em um mês já virou tudo. E, eu vou chamar de novo a PO para vir arrumar tudo. Ela não é arrumadeira, não é faxineira, não é nada. A função dela é dar condições para que você arrume a sua vida. Então, isso daqui que ela fez. Excelente. Doutor Bactéria, para finalizar, eu já... finalizar um bate-papo contigo, eu queria saber se isso ajuda também, a Roberta já falou brevemente aqui para nós, na higienização, na limpeza. Mas eu tenho vergonha de falar. Por quê? Gente, como é que você vai limpar o chão em uma mesa que está cheia de tranqueira? É impossível. Então eu nem cobrava. Tem uma ajudante aqui em casa que eu nem... Aí o que nós fizemos? A Roberta até fazia, nós tirávamos tudo, aí chamava ela, a mocinha vinha, limpava tudo, organizava tudo, aí a gente voltava para as coisas, né? Então, não é que vai melhorar, você vai ter condições de higienizar, então é bem diferente. Olha, doutor Bactéria, muito obrigada por ter dividido até a sua história com a gente. E eu te convido para vir ou pessoalmente aqui o programa ou até por Skype para a gente bater papos aí futuramente. Um prazer te receber aqui. Muito obrigada, viu? Já está aceito e você prometeu uma live comigo. Vamos fazer uma live lá no meu Instagram, combinadíssimo. Isso. Então. Muito obrigada, viu, doutor? Combinado. Obrigada, doutor. Beijo grande, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Ele é maravilhoso, né? Muito. Agora, Roberta, assim como na casa dele, ele falou que você trouxe alguns objetos a ajudar. Então, se a pessoa puder comprar, vai comprando. Mas vamos imaginar que não dá para comprar agora. Exatamente. Ou o que você tem de mais barato para sugerir? O que você trouxe aqui para nós? Vamos lá. Então, só fazendo um adendo com essa questão, que a gente está falando aqui de organização e organização profissional. Então, quando você contrata um profissional, ele está ali para criar um sistema. E eu até, eu faço um pacto com os meus clientes que eu fiz com o Dr. Bactéria. Doutor, eu criei o sistema. Agora, esse lado são os recebidos, esse lado são os seus documentos, aqui estão coisinhas para você colocar, fazer uma caixinha de presente. Só que qual que é o pacto? Ele tem que criar o hábito de botar as coisas no lugar. Então eu falei, doutor, a mesa ali que o senhor está acostumado a fazer as suas gravações é dali para cá. A gente tem uma caixa com os bichinhos, uma caixa com o detergente, uma caixa com a bucha, tem que voltar para o lugar. E aí ele já tinha até me mandado uma mensagem falando isso, que ele estava criando o hábito, porque é isso, quando a gente está muito cansado, a gente não tem um sistema, você não segue. Não, e ele dividiu uma realidade, algo que é dentro da realidade dele, mas aí cada um pensa na sua realidade. Quase todo mundo tem um quarto da bagunça. Sim, todo mundo. Que é isso que a gente pode eliminar, não pode? Eu deixar o quarto da bagunça organizado? Eu também tenho, mas eu também tenho. O quarto da bagunça, ele existe. Né? Não, assim, bagunça faz parte da vida, não adianta, gente. Todo mundo tem bagunça em casa. O que você tem que ter é funcionalidade. Então, a bagunça não pode começar a intervir na sua vida. E aí que você pode entrar com produtos para melhorar, né, fazer uma prateleira, porque está tudo no chão, então vamos subir numa prateleira. Mesmo que você não coloque na mesma ordem que um profissional colocaria, mas se aquilo já te gera um ganho de tempo, aquilo já é organização. E olha, então, como eu brinquei, né, mas a gente está fazendo tudo em casa mesmo, né? Então, as crianças estão estudando em casa, os pais estão trabalhando em casa, Sim. É tudo. Então, se a gente não tiver o máximo de praticidade, muitas pessoas ficaram sem a ajudante em casa por bastante tempo. O que você trouxe aqui? Conta pra nós. Então, vamos lá. Bom, falando de crianças em casa, né? Eu tenho 3 crianças, cada uma numa fase. Eu tenho uma de 2, uma de 7, uma de 14. Que beleza! Ela sabe do que ela está falando. Né? Não é só ser personal organizer, exatamente. É você tem que criar todo um planejamento para a sua casa funcionar. Então, quando a pandemia começou, na minha casa também foi uma coisa assim, meu Deus, e agora o que a gente faz? Né? Então, a gente começou
com organização das rotinas das refeições, horário de acordar, horário de dormir e a organização da casa. Eu não tenho alguém que vai na minha casa para limpar todos os dias, ela vai uma vez por semana. Então, a organização da casa é totalmente minha e do meu marido. Não é porque eu sou personal organizer que minha casa é uma casa Cláudia. Não é. Bagunça faz parte da vida. Porém, eu tenho caixas, eu tenho alguns artifícios, que eu trouxe alguns aqui para a gente conversar, para justamente a gente melhorar essa organização na nossa casa. Eu trouxe alguns produtos que a gente pode comprar em loja. Né? Você pode comprar cestinhos, você pode comprar caixinhas de plástico, mas eu trouxe também 3 itens que eu tinha em casa. Uma caixa de sapato da minha filha menor, uma caixinha de batatinha e um outro de cereal. Gente, eu não sou artesã como arroz. Mas então fez um belo artesanato. Eu mesma que encapei. Então, assim, era só para realmente dar essa visão para você de que às vezes você tem coisas em casa, por exemplo, esse recipiente que você compra que vem a batatinha, você pode colocar aqui dentro caneta. Eu falei que no final eu acabei montando um kit de escritório, né? Então você pode colocar caneta. Eu não tenho cabelo comprido, gente, então eu não tinha elástico na minha casa. Eu achei só esse aqui. Você pode colocar os elásticos. Sabe? Fazer um organizador de elástico. Porque elástico é um negócio que entendeu? desaparece da casa da gente, você né? pode. Pronto. Sim, todo mundo. Eu fui numa cliente outro dia, ela falou: ai, Roberto, olha, tem elástico pela casa inteira. Se você pegar um cano de PVC, você pode colocar tiaras e você pode encapar ou você pode usar o produto do jeito que ele é mesmo. Então, sim, não quando é a gente desculpa para não organizar, não tem né? desculpa. E dá para organizar sim. Dá para organizar assim. Se você tiver uma caixa de sapato, caixinha de sandália... Sabe o que eu uso muito para organizar? Eu fui atrás de comprar um acrílico para organizar minhas maquiagens e eu queria um para colocar as vases, um grande. Tava acho que R$90. Eu achei aquilo o olho da cara. E eu ganhei um presente numa caixa linda. Eu falei, o quê? Essa caixa maravilhosa. Linda. Ela está lá maravilhosa e é com ela que eu organizei as minhas bases pela bagatela de R$0. E a gente pode ressignificar, né? a gente pode ressignificar muita coisa. Não é? Foi um presente que eu gostei tanto. Eu falei, não, Exatamente. eu vou colocar essa caixa aqui, tem motivo pra caixa e eu ainda tô usando. Eu compro outra base com esses R$90. Né? Não, e aí você pegou num ponto. Quando você guarda algo que você coloca para uso, então essa caixa aqui, eu acho que foi algum presente que também chegou em casa e eu já sabia, né, que eu estaria aqui. Eu falei, poxa, ela imita uma gaveta. Então essa minha caixa é a minha gaveta que eu trouxe aqui conosco. Você guardar porque você já tem um destino para aquilo, tudo bem. Agora, quando você começa, isso aqui pode servir para algo num futuro, é aí que começa o problema da bagunça. Guardar tudo, porque talvez um dia no futuro aquilo possa te servir, vai contra a organização. E aí, sabe o que você faz? Sabe aquela caixa de presente que você ganhou e guardou para um dia talvez você usar? Você não vai saber onde ela tá na hora que você quiser, provavelmente. Não vai. E vai comprar outra. E vai vai comprar o acrílico. Né? Eu sou embaixadora de uma marca de plásticos e nesse momento até mesmo o plástico está difícil de encontrar, os preços realmente estão um pouco mais altos, mas você ainda encontra muito produto bom e por preços acessíveis no mercado. Então, mas dá para usar o que a gente tem em casa. Dá para reaproveitar, né? Não é desculpa que não vai organizar porque não tem como organizar. Então, por exemplo, essa caixa aqui é exatamente a mesma caixa dessa caixa de sapato. Eu só cortei a tampa dela. E eu poderia colocar ela assim mesmo dentro da minha gaveta. Eu não tenho como encapar. Olha como ela tá não clean, tem. ela tá ok do jeitinho que ela tá, Não né? tem desculpa. Segura só paradinho um pouquinho. Pode ser dentro, vocês preferem ou fora? Sim, pode ser assim, por favor, que eles vão mostrar. Né? Perfeito. Então, por isso que eu falei, aqui é minha gaveta, então, né? E eu posso colocar a caixa dentro da gaveta. Eu não preciso inventar, ou não tenho tempo para ir comprar, não tenho E também acho que dinheiro para vale comprar. falar isso que eu ia falar. Quando você vai fazer o seu móvel planejado ou vai comprar, as gavetas são caras. Sim. Então você pode fazer prateleiras e improvisar as gavetas, Exatamente. Né? Daqui a pouco a gente vai mostrar uma outra solução que nós chamamos de colmeia. A colmeia é uma solução quando você não tem gavetas. Mas quando você tem uma gaveta, você pode sim usar O que a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa papel dentro das gavetas? Se você tem um problema com mofo, umidade, né? Aí você tem que optar sim pelo plástico, porque infelizmente o papelão ele vai chamar mais o mofo. Mas se você tem um armário que ele
é um armário normal e você não tem problema com mofo, você seguramente pode usar um papelão dentro dele com roupas. Eu coloquei aqui alguns bores da minha filha, né? E aí depois a gente conversa sobre como a gente coloca dentro. Pode ensinar a gente uma dobra? Isso, então, o que eu queria dizer? Por exemplo, se vocês verem que aqui eu tenho uma caixa um pouquinho maior, tá vendo? Pode segurar paradinho, pode segurar parado. Tá vendo? Uhum. Ficou muito lá dentro. E nessa outra, tá mais visível, tá mais fácil de pegar. E aí, por que essa dobra tá menor? Porque essa caixa faz a dobra certa pediu pra cada uma caixa, dobra entendi. menor. Entendeu? Então você vai dobrar de acordo com a sua gaveta ou de acordo com a sua caixa. Ou mais larguinho aqui, por exemplo, esses panos. Eu misturei pano de chão com pano de prato só para exemplificar de que você pode guardar, em vez de deixar o pano todo jogado lá, mas o tamanho da dobra vai de acordo com... Agora ter pano de chão organizado assim, já vou querer fazer. Não, e faz diferença, faz né? diferença. A minha casa, essa caixa é minha, é a caixa dos meus panos. Então, só que as dobras na minha casa, a dobra do pano de chão não vai ficar desse jeito, porque quem dobra pano de chão na minha casa é minha filha de 7 anos. Essa é uma outra maneira de você manter organização na sua casa, ensinar para as crianças. Né? Ensinar para as crianças. É muito difícil fazer com que a minha filha de 2 anos coloque os brinquedos numa caixa, mas ela já sabe que quando ela entra em casa, o chinelinho dela tem que ficar no canto. Então, é criar o hábito desde de criança. Então, a minha filha do meio, de 7 anos, ela não sabe fazer uma dobra perfeita, mas ela já sabe fazer uma dobra e a gente coloca dentro da caixa. Aí você falou uma coisa que eu acho fundamental a gente falar para quem tem crianças em casa. Eu já falei isso sobre a minha realidade. O meu filho tem 3 aninhos e meio. E quando ele me arruma, então, final de semana é dia de trocar a roupa de cama. Quando ele coloca a fronha, é lógico que não fica perfeito. Eu não arrumo na hora. Eu deixo do jeito que ele organiza os travesseiros. É a cama perfeita, não é? Mas é o jeito que ele consegue fazer, então é assim que fica. Acho que a gente também tem que respirar fundo e deixar acontecer isso, não tem? Exatamente. Eu tenho uma regrinha em casa que, assim, a Letícia, desde que ela tinha 5 anos, ela tinha 5 coisas para fazer. Então, uma era escovar os dentes, escovar o cabelo, arrumar a cama. Então, você tem que começar a criar na criança esse hábito. E hoje ela cuida dos panos, a Luísa, que tem 14 anos, ela cuida das calcinhas, ela já dobra uma roupa, elas já vão entendendo o que é a organização dentro de casa através desses hábitos. O meu é menino e eu também já ponho pra fazer, Precisa, não é porque por acaso eu tenho meninas. Mas, os meninos também têm que fazer, né? Eu queria que vocês... Tem como você ensinar uma dobra de cada coisa rapidinho pra gente, por favor? Claro. Bom, vamos lá. Isso aqui é um body. Tá. Ele tem, né? Isso aqui é que eu abro pra cá. Ele tem manga comprida. E aí vem Você quer que tire essa gaveta da frente, Ed? Ou deu aí? E aí você tem a organização profissional, a gente usa um gabarito, né? Para justamente caber certinho dentro do organizador. Mas, por regra, você sempre segue a gola e você transforma todas as peças, sejam elas quais forem, em um retângulo. Então, a dobra é uma dobra normal, que todo mundo já faz em casa, tá? Agora, o que muda? Aonde eu vou colocar? A minha caixa mais alta, eu dobro ao meio e ao meio novamente para ela ficar mais alta. A minha caixa mais baixa, eu dobro 3 vezes para ela ficar também mais baixa. Então, o local onde você vai colocar a peça vai mandar. Se eu tenho uma gaveta e eu vou colocar deitadinho na gaveta, eu posso deixar ele esticado. Eu posso deixar ele esticado. Eu posso dobrá-lo ao meio e fazer o que nós chamamos de cascatinha e colocar assim na minha gaveta. Aliás, posso colocar ao contrário para ficar mais bonitinho, né? Porque a gente também pega um pouquinho na estética. Então, o local onde você vai colocar a peça vai decidir o tipo de dobra. A dobra é sempre uma dobra normal, de camiseta. O que muda é se dobra uma mais, uma menos. Até as malinhas do meu filho eu coloco em pé. Depois que eu aprendi a fazer esse negócio de deixar em pé, você acha tudo e não bagunça nada. Eu tenho 2 minutinhos. Você acha que dá tempo de ensinar a dobra do pano de chão? Dá sim. Por que a gente coloca assim? Porque você enxerga tudo que você tem. Quando você faz pega, pilhas, você tudo, puxa né? de baixo e solta tudo. Exatamente. Perfeito. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um pano e ele já está dobrado, normal. Então você vai na sua dobra normal até onde você vê que está quase chegando aí no tamanho da sua caixa. E aí começam as tentativas e erros. Então, por exemplo, aqui
eu já sei que se eu dobrar assim, não vai caber. Se eu tentar fazer deste tamanho, não cabe. Mas olhando, se eu virar e dobrar deste outro lado aqui, eu não sei para que lado que vocês estão olhando, eu já sei que Eles vai estão caber ali, ó, agora. É aquela ali, ó, que tá aqui. Aqui, me achei, tá? Agora eu já sei que desse jeito vai caber dentro da minha caixa. Rô, eu vou finalizar e eu vou te deixar uma pergunta, eu te convido para voltar mais vezes. E para finalizar, eu te deixo uma pergunta que eu acho importante. Você já falou que tem 3 filhas, você e o marido. Tem que pôr todo mundo para participar dessa organização para dar certo, ainda mais que a casa agora é a empresa, a casa é a escola, a casa é tudo. Tem que colocar todo mundo. Eu tenho a sorte de ter um marido que também já é super organizado. Então, todo mundo lá em casa, todo mundo tem as suas tarefas a serem feitas, porque senão não funciona. A gente não dá conta de fazer tudo. Delegue, né? Delegue. Senão... E relaxa um pouco. Então, eu acredito que quando a filha de 7, né, 7. dobra, não fica tão perfeito. Mas deixa do jeito que ela sabe dobrar, né? Exatamente. E outra, ao final da semana, o pano vai ser usado novamente. Então, usa-se na sexta, lava-se no final de semana, segunda-feira ela guarda, na sexta vai usar de novo. Então, o pano de chão não precisa estar numa dobra perfeita. A gente toma um pouco mais de cuidado com as dobras das roupas, porque a gente vai usar, precisa, né, tá um pouquinho mais arrumadinho, mas não precisa de perfeição. Depois dessas dicas da Roberta, eu vou pro intervalo e daqui a pouco eu tô de volta com mais dobras e mais dicas, então não sai daí. Nosso programa está de volta. Estou recebendo aqui a Roberta Andrade, que é personal organizer e está trazendo para nós algumas dicas de organização da casa. E agora a gente vai falar mais sobre dobras, né, Rô? Exatamente. Por onde você quer começar? Fica à vontade aí com o que você trouxe. Bom, eu trouxe algumas peças para a gente dar uma olhada. E a primeira que eu queria começar seria o pijama. Porque... Acho que tá dando para enxergar aqui o pijama. Perfeito. Legal. Qual que é a dica do pijama? Dobrar, quando são 2 peças, dobrar junto. Então fica a dica para todos os conjuntos, Exatamente, né? todos os conjuntos dobrar junto. Então, eu tenho aqui a camiseta e os shorts. Eu coloco ele sobre. Eu trouxe também pra gente dar uma olhadinha aqui, ó, os gabaritos, para vocês verem o que é um gabarito. Padroniza, facilita se você tiver, né? Então, ele não é compulsório. Qual que é a questão do gabarito? Se você tem uma gaveta e você não está conseguindo chegar numa dobra para caber 2 peças na mesma gaveta, ele te ajuda a diminuir o tamanho da peça para chegar em 2 tamanhos iguais. Perfeito. Ou quando você tem alguém que te ajuda para democratizar a dobra dentro da sua casa, a sua e a da pessoa que te ajuda, todo mundo dobrar do mesmo tamanho para caber dentro da sua gaveta. Então, se eu quiser, neste caso, usar um gabarito, eu colocaria ele aqui. Eu dobro também, dobras normais. Não tem segredo nenhum nesse sentido aqui. A gola segue sendo uma orientação? Desculpe? A gola segue sendo uma orientação de tamanho? Sim, porque eu não preciso do gabarito. Sempre seguindo novamente o meu retângulo. E aqui, ó, eu já terminei a dobra do meu pijama. Perfeito. Quando for colocar na gaveta, agora que vem a questão, dependendo do tipo de gaveta. Então, se essa for o tamanho, não é um tamanho de gaveta, mas se esse fosse o tamanho da minha gaveta, eu geralmente dobro mais uma vez e eu coloco o pijama aqui e continuo os outros pijamas para frente. Se você tem vários, você pode também colocar em cascata, igual nós colocamos os panos e os bores. Vai de acordo com a quantidade e o espaço que você tem. Geralmente, uma gaveta, ela tem espaço para você colocar 2 peças desse tamanho. Legal. Aqui era uma caixa apenas, mas ela tem o espaço. Então, eu colocaria um aqui e um aqui desse lado, tá? E se você não tem muitas peças, você põe deitado e põe a outra peça em cascata para frente, tá? Sempre tentar não empilhar, né? Sempre tentar não empilhar, porque senão você não enxerga e quando você puxa, você acaba desfazendo. Aí eu trouxe também... Ou quando seu marido vai pegar pra você. Pior que o meu marido, nesse sentido, ele tá ganhando, viu? Ele tá ganhando, ele é bem organizado. Eu trouxe também um conjunto. Legal, e de regata. Exato. Legal. Aqui, o que a gente costuma... Deixa eu tirar essas aqui, né? Porque essas aqui vão só atrapalhar a vista. O que acontece? Quando a gente tem uma regata, às vezes quando você dobra, se for uma alcinha também, você faz isso, ela desmilingua aqui em cima. Então,
Então, o que a gente costuma fazer? A gente dobra essa ponta para ficar um pouco mais fácil, facilitar. E aí, se você tem um conjunto também, eu aproveitei e já trouxe um conjunto, você pode fazer a mesma coisa. Como aqui é uma regata, ela vai ficar um pouquinho menor. Não necessariamente eu vou seguir o tamanho da gola. E aí eu vou ter na minha gaveta ou assim, posso dobrar mais uma vez, colocar de pé, posso dobrar em 3, dependendo do... Opa! Né? Dobrar em 3 aqui, ó. 3 vezes. Isso aí de dobrar desse jeito, depois que você acostumar, parece que cada dia, eu já vi especialistas diferentes, mas que seja o máximo que eu já ouvi falar, que é 40 dias que demora para o seu cérebro entender. Depois vira automático, né? Tem gente que fala 15, tem gente que fala 17. Exatamente. Depois já era, aprendeu, tá feito, né? E aí o que acontece? Quando você tá tirando a sua roupa do varal, já tenta colocar ela, porque eu não passo roupa, tá? Então assim que sai, eu coloco no varal de uma forma que já fique bem esticadinho. Ó, essa camiseta ela não foi passada. Ela tem 3 filhas, né, meu amor? É, exatamente. Eu tenho só e eu já faço isso com a maioria das roupas, roupas, vão haver algumas que vão ficar com algumas marcas, algumas dobras, sim, mas mesmo quando você passa a roupa, quando você dobra, ela vai ficar com uma marca. Então, eu já deixo todas as camisetas assim esticadas. Se eu for usar um gabarito, coloco o gabarito aqui em cima e vou dobrando. Mas com o tempo você vai perceber que você já tem o seu tamanho de dobra. Então, vou seguir aqui a gola novamente. Vou dobrar uma. Vou dobrar a segunda. Dobras normais, como eu disse. E vou dobrar a terceira. Se eu já sei que vai para minha gaveta, que é dessa altura, eu já faço assim, ó, metade, metade, metade. E o que eu falei da questão a sua dobra, tá vendo? Sem gabarito mesmo, eu já consegui já tá tudo certinho. Que ela ficasse toda do mesmo tamanhozinho. E aí eu coloco na minha gaveta, assim, de pezinho. Perfeito. Quando a minha filha vai trocar de roupa ou vai pra escola, ela já puxa uma. Sim, às vezes precisa fazer uma manutenção, claro, mas de estar assim já facilita para a criança, para você. Chegou uma pergunta pra gente sobre as camisetas e as prateleiras. Qual é a melhor maneira de colocar as camisetas na prateleira? Aí nós viemos aqui com as colmeias, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de colmeia. A colmeia, ela é um produto que pode ser assim de TNT, pode ser de sarja. É que essa aqui, como ela é novinha, ela não tá de pé, mas depois que você começa a colocar as roupas dentro dela, ela vai ficando de pé. Essa aqui especificamente, ela é para shorts, porque ela é um pouquinho mais larga. Mas, quando você colocar, eu vou colocar 3 camisetas juntas só para exemplificar, e você que não tem uma gaveta, você só tem uma prateleira, que é o meu caso. Eu tenho apenas 4 gavetas dentro do meu armário, que eu uso para pijama, para lingerie. Então, os meus shorts, as minhas camisetas ficam todas em prateleira. E eu coloquei, então, 4 ou 5 colmeias e você coloca assim. Se fosse uma colmeia já para camiseta, caberia uma, no máximo 2 por ser de criança, mas de adulto caberia uma. E aí você completa com todas as suas roupas, ela fica... E eu posso dividir por temas, né? Então as básicas, sim, as mais... Porque assim como eu acredito que você na sua casa tem aquelas que você deixa pra sair, aquelas que são mais pra ficar em casa, a dos dias de... Tem uma frase, não sei se a organizadora vai gostar disso não, mas tem uma frase que é assim, ó. Toda roupa de ficar em casa... Todo pijama já foi roupa de sair, roupa de ficar em casa e se tornou pijama. Exatamente, exatamente. Mas até Vida mesmo... real. Eu costumo deixar um cantinho da bagunça. O lugar onde eu coloco a roupa da casa. A roupa essa aqui é a roupa de casa. Então eu deixo geralmente uma prateleira no armário dos meus clientes. Olha, aqui é a prateleira do não sei, quero só... Quero só pôr, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa que eu chego em casa... Eu não guardo a roupa diretamente ou não ponho para lavar diretamente. Eu muitas vezes deixo em cima de um móvel que eu tenho que virou meu móvel da bagunça. Eu tenho uma predisposição a ser uma desorganizada crônica, que é um assunto para um outro programa. Isso aí você vai ter que vir aqui só para esse papo, porque a personal organizer, exatamente, contando a verdade, hein? O que me salva é conhecer todas as técnicas, poder aplicar dentro da minha casa, porque senão a minha casa isso que perderia você tá falando controle. É tão importante, sabe por quê? Porque tem pessoas que têm mais tendência a serem organizadas e pessoas que têm menos tendência. Sim. Quando a gente não tem a tendência a ser organizada, eu tenho tendência a ser bagunceira. Saber a organização
faz com que você quase que aplique aquilo de maneira técnica mesmo, né? Não, mas é exatamente. Pra acontecer, né? Senão vai virar uma bagunça. E é aquela coisa, para cuidar das suas contas, você não precisa ser um contador, mas você precisa entender daquilo. Então, você saber algumas técnicas para não se tornar um desorganizado o tempo inteiro, porque o desorganizado ele é visto como relaxado, não confiável, ele nunca chega no horário, ele não isso, ele não aquilo. Então, a organização ela é muito mais do que simplesmente o que está dentro das suas gavetas, entendeu? E aqui, ó, coloquei até o pijama, né? Olha só. Perfeito. Dá pra gente, né, colocar vários tipos. Então, quando você não tem uma gaveta, você pode usar colmeias nas suas prateleiras. Você falou, eu sei que a gente não vai falar disso aqui, mas você me fez lembrar que principalmente, ainda mais agora, eu sempre fui assim, mas ainda mais agora quando eu chego, eu quero tirar principalmente todos os acessórios. E eu não quero perder esses acessórios. Então, o que me ajudou demais é ter um espaço onde eu já coloco os daquele dia. E daí eu tiro um dia por semana para depois ir colocando tudo no lugar. Pode ser uma caixinha, né? Então, e o que eu iria dizer era isso. Eu tenho no meu banheiro uma caixinha que ela tem 4 ou 6 divisórias. Eu já chego, eu já tiro e já jogo ali. E não necessariamente os brinquinhos menores estão com os maiores, mas estão todos naquela caixinha. Então, essa é a organização. Aí uma manutenção de separar fica para um momento mais calmo. Você pode tirar a cada 15, 20 dias para limpar aquela peça, porque vai pegando, como fica exposto, fica em cima da pia, pega pó. Então, aquele dia que de repente eu vou tirar o pozinho, eu dou uma olhada, mas como são muito poucas coisas, é o do dia a dia, e embaixo tem uma outra caixa com peças que eu uso mais para sair, alguma coisa assim. Então, tudo na sua casa precisa ter um lugar. O que fica jogado na sala, jogado no corredor, uma caixa que fica num depósito, que não tem um armário, aquelas peças precisam ser revisitadas porque elas provavelmente não têm lugar na sua casa. Então é isso que a gente precisa. E tem peças, dependendo do seu dia a dia e da sua vida, que não podem sumir. Para mim, regatas e os bores não podem sumir, porque como eu não uso decote, eu sempre preciso, e nem transparência, eu sempre vou precisar da minha regata nude, da preta, da branca e do meu top. São coisas que se eu perder, acabou, quase que não dá para usar roupa nenhuma que eu tenho no meu guarda-roupa. Não, e tem que estar fácil, porque o dia a dia é corrido, você tem horário para chegar, você tem horário para fazer as coisas. Então, essa é a minha rotina. Para cada cliente, para cada pessoa, eu acredito que você vai encontrar qual é a rotina da pessoa, né? Sim, a gente... O que não pode sumir na vida da pessoa, né? Exatamente. Você tem que entender se a pessoa faz festas, se a pessoa é uma artesã, que eu acabei de fazer um lugar de artesanato, se é um biomédico e ele tem que fazer gravação e ao mesmo tempo precisa do material para a empresa dele. Famoso, que tem as publicidades para fazer, né? As coisas para arrumar. Exatamente. Então, e a minha vida, né? A minha vida, como eu disse, eu sou empresária, eu tenho 2 empresas, eu trabalho para uma outra empresa, eu represento uma outra empresa, eu tenho 3 crianças. Se eu não tiver um mínimo de organização, você não sobrevive. Simplesmente não sobrevive. Vamos pro... Então, eu trouxe aqui os panos de prato. E eles também podem ir em colmeias, organizados e todos iguais, só para pegar bem na veia aí de quem gosta de tudo igual. E você também consegue organizar os seus panos de prato. Como eu disse, essa colmeia, ela é de shorts. Olha, se essa imagem não te faz bem, eu não sei o que te faz bem. E aí o que acontece? Se você vai organizar um pano de prato, essa dobra tá um pouquinho mais larga porque ela cabe aqui. Mas se você comprar uma colmeia um pouco menor, você simplesmente mexe na dobra. Então, e também pode ser a sua gaveta, porque muitas vezes a gente usa uma das gavetas. Tudo depende de onde você vai colocar. Então, se você tem, vamos dizer que eu vou colocar aqui, a gente já fez, né, esse tamanho aqui, mas eu vou colocar nessa caixinha aqui, por exemplo. Eu só vou diminuir um pouco, eu posso dobrar ao meio, dobrar de novo, ou eu posso fazer em 3. Tem gente que vai querer mostrar o detalhe. Cada um vai querer organizar do jeito que prefere. Eu sou da praticidade. Eu não fico me prendendo, eu quero... O que eu faço de separação, por exemplo, nos meus panos de prato? Eu só tenho 2 ou 3 que são de Páscoa ou de Natal. Mais enfeitadinhos. Eles ficam pro fundo. Os demais ficam pra frente. Tá vendo? Eu já fiz aqui o tamanho da dobra. Eu tomei uma decisão. Eu vou fazer uma gaveta que vai ter que estar escondida, que é dos panos de prato, que não é pra sujar. Eu vou fazer uma gaveta escondida porque eu já desisti. Eu que tinha comprado 4 novos, já foi. Eles já estão igual aos outros.
quarentena, né? Marido em casa. Não, e um outro tipo de organização com relação a isso é ter 2 ganchinhos na sua cozinha, um pro pano de mão e um pro pano do prato. Porque isso é uma briga muito, muito frequente entre mãe e filha, entre marido e mulher. É constante. Tô aqui abrindo meu coração, minha vida, me expondo. O a pessoal gente tá desesperado que o tempo vai acabar. Desculpa, o lençol. Você ensina a gente o lençol também? Sim, a gente brinca na organização profissional que quando a gente faz conselho matrimonial é mais caro. Mas acaba e geralmente sendo. precisa um pouco, né? Como o doutor falou, a gente acaba fazendo muito essa questão do psicológico psicológico, né? Da pessoa precisa. Bom, então, vamos lá. Você pode tanto ter comprado um jogo, como ter comprado peças avulsas que você montou da maneira que você quer usar, né? A gente sempre coloca as peças juntas, para facilitar na hora de pegar, você já pega o conjunto, isso. Tá? Então, esse aqui é o lençol de cima. É pra cá, né? Pra cá, que agora a pessoa tá do lado dela. Então, uma dobra normal, dobrou do seu jeito, como você faz, não precisa sofrer muito, tá? Eu vou dobrar o meio só pra gente conseguir enxergar aqui. Então, o lençol de cima ou o edredom, qual for a última peça. Aí você vem com a fronha, também uma dobra normal, só para ela ficar aqui dentro. E aí vem o temido. Tudo bom. O temido lençol de elástico, né? Então assim, vou fazer a dobra aqui, talvez não fique tão simples e tão claro. Vira para esse lado? Não, mas depois o programa vai estar no canal do YouTube, você assiste e vai fazendo junto. Exatamente. Então assim, você põe o dedo nas 2 pontas e junta essas 2 pontas aqui e as 2 pontas de baixo. Então você tá agora com as 2 pontas, né, com o dedo dentro das 2 pontas. Aí você vai passar por cima mais uma vez para ele ficar novamente como um retângulo. Então se vocês conseguirem enxergar aqui, o que eu tenho é um retângulo. E agora? E agora eu dobro ao meio ou eu dobro em 3, dependendo de onde eu vou colocar, coloco em cima da minha peça e aí tudo depende do tamanho da sua prateleira. Se for uma prateleira mais longa, você só dobra no meio e essa parte para frente que fica o bonitinho, né, dentro do seu armário. Se a sua prateleira é um pouquinho mais curta, você dobra em 3 e põe assim, igual eu fiz aqui com o nosso cobertor. Dá e você pra gente pode dobrar ele rapidinho? Colocar assim, tá vendo? Pra Para ficar o bonitinho para frente. Por favor. Cobertor também, foi uma dobra normal, depende do lado que você dobra. Até porque no inverno, muitas vezes, um desse vai pra sala, né? Fica na sala. Exatamente. Então, por exemplo, esse aqui já fica em cima da cama, e na cama ele simplesmente fica assim. Só pra ficar bonitinho, né? Mas, dentro do seu armário, se for um armário mais longo e você precisa colocar vários, você pode dobrar ele assim, pra ele ficar mais longo, e essa parte fica pra trás, essa parte fica pra frente, né? Se você não tem muito espaço, você vai com a dobra para o outro lado. Você vai pensa no espaço desse lado e aí você deixa mais curtinho. Então tudo depende, ou você pode dobrar desse jeito, sempre deixando essa parte para frente para ficar mais bonitinho. Vai ter que voltar, porque teremos ainda muitas perguntas. Muita coisa pra gente conversar. Aqui, viu? Muito obrigada. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, que é Roandrade, PO, e o telefone 0 operadora 11 94771 2512. Obrigada, Rô. Uma ótima tarde. Prazer te receber aqui.